Nossa aula 2, nós vamos começar finalmente a estudar os vetores colocando a álgebra, né? Tratamento algébrico dos vetores. Então isso aqui vai facilitar muito a nossa vida, né? Vamos ver. Vamos falar esse negócio aqui com vetores no plano, mas a ideia é que daqui a pouco a gente comece a ver tudo isso com vetores no espaço, tá bom? A ideia vai ser a mesma. Gente, então vamos lá. Considere aí dois vetores, ó, não paralelos, tá bom? Com a mesma origem. Tá? Que é importante, a gente tem que colocar eles partindo de um mesmo ponto. E contidos em duas retas que eu vou chamar de R1 e R2. É isso aqui, ó. Um vetor V1 e um vetor V2 partindo do mesmo ponto O, contidos nessas retas aqui, ó, R1 e R2. Será que eu posso representar qualquer vetor V do plano a partir de V1 e V2? Será que é possível fazer essa representação? Né? Então aqui, eu dei para vocês V1 e V2, e aí eu quero, partindo de O, considerar qualquer vetor aqui. Será que eu consigo representar esse vetor a partir desses dois aqui que eu coloquei no início? A resposta é sim. Isso é possível e é feito da seguinte maneira. Por exemplo, pegue o vetor V1, multiplique por 5, e aí você tem o vetor 5V1 aqui embaixo, e aqui tu tem o vetor 4V2. Então aí está, gente. Ó, tu tem esse vetor U em azul, que é o vetor soma, né? 5V1 mais 4V2. Ó. Então esse vetor U, ele pode ser representado a partir de V1 e V2 com a soma e multiplicação por número real de vetores, tá vendo? Pensa só que se tu considerar qualquer vetor partindo da origem nesse plano, tu consegue fazer uma coisa dessas. Outra situação aqui, ó. Pegue menos 2V1, agora aponta para cá, né? E 3V2, ó. E aí tu consegue esse vetor S aqui, ó. Tá vendo? Um outro vetor do plano sendo representado a partir dos vetores V1 e V2 iniciais. Ó. E por aí vai, ó. Pega esses dois aqui, ó, menos V2, menos 4V1. Utilizando soma e a multiplicação por escalar, você tem tipo aqui, esse vetor W. Ó. Olha esse outro aqui, 3V1 e menos 2V2 aqui, e aí tu representa esse daqui, ó, vetor S. Não era nem para eu ter colocado S, né? Ficou a mesma letra aqui, mas tudo bem. Era para ser outra letra aqui, um erro de digitação. Aí tu pega aqui 4V1, 2V2, ó. Olha esses que interessantes, né? Tu pode representar 4V1, né? Então tu pode representar 4V1 a partir de V1 e V2. Como é que ficaria? O vetor X, 4V1 mais 0V2. É esse laranjinha aqui. E a mesma ideia com esse outro aqui para 2V2. Ó. 2V2 é 0V1 mais 2V2. Né? Então, a ideia dessa figura é mostrar justamente para vocês que eu posso representar qualquer vetor, tá certo, do plano, quando eu tenho um referencial. E qual é esse meu referencial? Basta que eu tenha um ponto e dois vetores iniciais. Ó. Com isso, tu consegue escrever todos os outros vetores do plano. Todos. Tá vendo? Em geral, gente, para cada vetor V, no mesmo plano que V1 e V2, existem únicos A1 e A2, números reais, tá? Tal que vale essa igualdade aqui. Por exemplo, o vetor U. Quem é, no caso do vetor U, quem são os números A1 e A2, ó, desse vetor U aqui? Foram 5 e 4. Tá vendo? E assim por diante, para os outros. Então, para cada vetor no plano,
sempre você vai poder escrever esse vetor como sendo essa soma aqui, e sempre vão ter números, né? A1 e A2 que cumprem isso aqui. Sempre. Aí, né? Uma ilustração. V1 e V2. Quando tu faz A1 vezes V1, aí tipo, por exemplo, isso é um caso genérico, né? Esse vetor poderia apontar para o outro lado, dependendo do A1, ser negativo ou positivo, né? Então, é isso aqui que acontece, né? Aí V1 e V2 e o V sendo escrito como essa soma aqui. Vamos dar nome para a galera, tá? V, nesse caso, é chamado de combinação linear dos vetores V1 e V2. O conjunto formado por esses dois vetores V1 e V2 que a gente deu no início é chamado de uma base do plano. Nome melhor não poderia ter para isso, né, gente? A gente chama de base porque você está vendo que a partir desses dois vetores tu obtém todos os outros do plano. Então eles são a base para você escrever qualquer vetor no nosso plano, né? Veja que os números reais A1 e A2, eles vão ser chamados de componentes ou coordenadas de V na base B. Mas como facilitar esse processo, né? Seria bom que a gente pegasse uma base interessante do nosso plano. Uma base que facilite o nosso trabalho. Então, a base que eu chamei aqui, uma base importante, né? Que é chamada de base canônica para o plano. Estou denotando os vetores dessa base por I e J, tá vendo? Ela gera o nosso sistema cartesiano ortogonal, x ou y, onde o vetor I ele é identificado com esse par coordenado aqui, 1, 0, e o J é identificado com o 0, 1. É exatamente o que vocês estão vendo aqui na figura. Ó. Não é? Que situação melhor a gente poderia ter, né, gente? Você considerando o sistema cartesiano ortogonal, né, você consegue essa base com esses dois vetores muito simples. E isso vai facilitar muito as contas para você conseguir escrever um vetor qualquer a partir desses dois. Assim, dado um vetor V no plano, existe uma única dupla XY, tal que o vetor V é escrito assim. Ou simplesmente nós vamos fazer essa identificação. Nós vamos identificar o vetor V com um par ordenado. X a gente chama de abscissa do vetor V e Y ordenada de V. Então é o que está aqui na nossa figura. Ó. Tá vendo? Aqui tu está com o vetor I, vetor J, o vetor V, xi mais yj, que é a mesma coisa do xy. A partir de agora, quando a gente falar de vetores, certo? Os nossos vetores vão estar aqui. Vamos estar pensando sempre no sistema cartesiano ortogonal. Aqui você tem o seu vetor I, que é o vetor 1, 0, e aqui o vetor J, que é o vetor 0, 1. Então, é muito fácil agora escrever vetores, né, gente? Veja, marca 3 aqui. Marca 2 aqui. Ora, então você tem aqui esse vetor, o vetor V, por exemplo, que pode ser escrito simplesmente assim. 3, 2, né? Ou você pode escrever como sendo 3, ó, vezes o vetor I, tá certo? Mais 2 vezes o vetor J. Olha como a igualdade de vetores vai ficar simples agora, né? Olha só, quando eu falar de um vetor, eu posso escrever agora ele assim, x1, y1, não é? Ou x2, y2. Quando eu faço isso, então já está pressuposto aí
que o nosso referencial é o sistema cartesiano ortogonal, base canônica, tá bom? Então, esses dois vetores são iguais se somente se as coordenadas correspondentes forem iguais. Ou seja, a abscissa de U igual a abscissa de V, ordenada de U igual a ordenada de V. Então, é muito simples você verificar agora igualdade de vetores. Olha só o ganho que a gente tem em relação à geometria, né? Porque quando a gente ia olhar que dois vetores são iguais, só geometricamente, aí tu tem que ver o seguinte: ah, tudo bem, eles têm que ter o mesmo tamanho, mesmo módulo, não é? Então tu tem que ir lá, né, e tirar a medida dos dois. Certo? O que mais? Eles têm que ter a mesma direção, não é? Tu tem que ver se são paralelos. E tem que ver se estão com o mesmo sentido. Então, três coisas a gente tinha que verificar. E agora, com as coordenadas, não, né? Basta tu ver essas igualdades aqui. Olha as operações. Ó. Você já sabe que a soma de dois vetores, ela pode ser vista como a diagonal daquele paralelogramo, né? Você monta aquele paralelogramo a partir dos vetores U e V, e a diagonal é a soma. Mas quando tu está com coordenadas, graças a Deus a gente definiu daquele jeito a soma para dar certinho com isso aqui. Definindo daquele jeito, então a gente pode dizer que a soma de dois vetores pode ser feita somando as coordenadas correspondentes. Ó. Então, o vetor resultante aqui da soma vai ser a soma das abscissas aqui e a soma das ordenadas aqui. E a multiplicação por número real é basicamente o número real multiplicando cada uma das coordenadas. Então, ó, quando tu tem o vetor menos u, ele vai ser isso aqui, menos x1 menos y1. A diferença de vetores, como é que você vai fazer? Fazendo a diferença das coordenadas correspondentes. Essas propriedades aqui continuam válidas. Muito bem. Quando você tem a soma definida daquela forma, né, como sendo a diagonal do paralelogramo, gerado pelos vetores U e V, então a soma dá certinho, ó, a soma das coordenadas. Tu tem aqui o vetor U, coordenada dele, a abscissa dele x2, ó, e a abscissa de V x1. Aí quando tu soma as abscissas, dá esse número aqui, que bate exatamente com a abscissa do vetor soma, quando é visto como essa diagonal. E o mesmo raciocínio aqui na ordenada, tá vendo? Dá certinho. Produto por escalar. Mesma ideia, gente, ó. Então aqui tu tem o U com a abscissa e ordenada. Você multiplica, vamos dizer que esse alfa seja um número maior do que 1. Então se tu multiplicar x1 por alfa, vai aumentar o tamanho do x1, né? E isso vai bater exatamente com a abscissa do alfa U aqui. Então, o que eu estou dizendo a vocês é que o que a gente falou geometricamente bate certinho com essa álgebra. Muito bem. Então, olhe para esse exemplo 1 aí. Bom, então é uma situação muito simples, né? Assim, quando você tem as coordenadas, né? Então, quando tem coordenada, você consegue agora fazer muita coisa. Então, aqui estão os vetores U e V. Você tem incógnitas aqui, que eu estou chamando de x e y. E eu sei que esses dois vetores são iguais. Então dá para determinar facilmente quem são os vetores U e V. Né? Temos. Então, como o vetor U é igual ao vetor V, então tu tem x mais 1, 4, igual a 5, 2y menos 6. Usando a igualdade de vetores, nós temos o quê? Que x mais 1 é igual a 5 e 4 é igual a 2y menos 6. Qual é a nossa conclusão aqui, gente? Quanto é o nosso x? Vai ser 4 e o nosso y vai ser
5. Então, olha que facilidade, né? Quando você agora tem as coordenadas, não é isso? Portanto, eu pedi u e v, né? Então, quem vai ser o nosso vetor u? Se o x é igual a 4, então o nosso vetor u vai ser 5, 4, né? É só você jogar o x aqui, né? X aqui é 4. E o nosso vetor v vai ser 5. E o y deu 5, né? Então aqui eu vou ficar com 4, né? Aqui. Só jogar o 5 aqui no. Também não tem muito o que a gente fazer aqui. Eu vou detalhar para a gente ver a questão das propriedades, né? Olha só, 3u mais 2v, como é que você vai escrever esse tipo de coisa? Você pode escrever assim, 3 vezes. Aí no lugar do u você coloca essas coordenadas e no lugar do v coloca essas coordenadas. E aí começa a usar as propriedades que eu falei, né? O 3 pode multiplicar cada coordenada dessa, então você vai ficar aqui com 3 vezes 2 dá 6, e aqui você vai ficar com 9, né? Mas aqui você vai ficar com menos 2 e aqui 8. Né? E agora é só somar as coordenadas correspondentes. Pronto. Tranquilo, né? Então aqui você vai ficar com 4 e aqui você vai ficar com menos 1. E o outro é análogo, né? Essa outra vocês calculem aí. Exemplo 3. Determine o vetor x na igualdade 3x mais 2u igual a 1 meio de v mais x, sendo dados os vetores u igual a 3 menos 1 e v sendo o vetor menos 2 e 4. Tem duas maneiras de você conseguir encontrar esse vetor, né? Claro, você vai ter que achar as coordenadas do vetor x que está aparecendo aqui. Né? O vetor x aparece aqui, e os vetores u e v a gente tem coordenadas para eles, né? Então tem várias maneiras de você fazer isso. Você poderia pegar os vetores, né, u e v, e colocar eles aqui, e, sei lá, escrever x como sendo x1, x2. Aí monta aqui as equações e vai tentando achar o x1 e o x2. Não é? Eu vou tentar do jeito que eu acho mais simples, que é simplesmente utilizar as propriedades de soma de vetores e multiplicação para isolar o x aqui nessa equação. Lembra que valem as mesmas propriedades de soma que a gente tem para os números reais? Lembra que vale para os vetores também? Isso significa que você pode pegar essa equação aqui e fazer o que vocês conhecem de isolar o x, né? Temos. Então você pode colocar o x aqui do lado esquerdo e o que sobrar bota do lado direito. Então ficaria assim. 3x tá aqui, né? Aí tu pega esse x aqui e traz para cá. Aí tu tem aqui 1 meio de v. Esse 2u pode passar para lá, assim. E aqui você fica com 2x igual a, desse lado aqui, vamos repetir, vai ficar assim, menos 2u. Aí tu pode dividir essa equação por 2. Então x vai ser 1/4 de v menos u, tá bom? Então eu multipliquei aqui por 1 meio, né? Então eu cheguei nisso aqui, ó. Logo,
Agora você vai pegar essa igualdade que nós obtemos aqui e vai substituir o V e o U que nos foram dados no início do problema. Então, x vai ser igual a 1/4. O nosso V, a gente disse que era menos 2 e 4. Menos, e o nosso U, a gente disse que era 3 e menos 1. Então, aqui você vai ficar ó, com menos 1/2 aqui, né? E aqui você vai ficar com 1, fazendo essa multiplicação. E aqui você vai ficar com... Vou deixar o menos mesmo, assim. Os 3 menos 1. Então, ficamos, gente, com menos 1/2 menos 3, né? Menos 1/2 menos 3 vai dar quanto? 6, 7, né? Menos 7/2, né? E aqui eu vou ficar com 1. Aí faz aqui a multiplicação dos sinais, tá? Eu já fiz aqui direto nesse primeiro. Então, tu vai ficar com 1, menos aqui com menos vai ficar mais, né? Mais 1. Aí. Então, esse é o nosso vetor x. Exemplo 4. Encontre A1 e A2, tais que V é igual a A1 V1 mais A2 V2, sendo V igual a 10, 2, V1 igual a 3, 5 e V2 igual a menos 1, 2. Trata-se de um exemplo que envolve uma combinação linear, né? Eu estou escrevendo V como combinação linear de V1 e V2. V1 e V2 são outros vetores, né? São esses daqui. Com o objetivo de a gente encontrar as coordenadas A1 e A2. Ou os números reais A1 e A2. Então, isso aqui, gente, é um exercício de sistema, né? Sistema linear. Tá bom? Olha só. Então, você tem V igual a A1, V1, mais A2, V2. Ora, foi dado para a gente o vetor V, que é 10, 2, né? Ele vai ser igual a A1. Aí, o V1 eu disse que era 3, 5, mais A2. E o V2 está aqui, né? Eu disse que era menos 1 e 2. Pronto, é só isso. Em outras palavras, eu estou dizendo que isso aqui é igual. Aí tu vai ter aqui 3 vezes A1 mais menos A2, né? Então, menos A2 aqui. E aqui tu vai ter 5A1 mais 2A2. Ou seja, agora, fazendo igualdade de vetores, né? Então, tu vai ter que esse negocinho aqui, essa expressão, 3A1 menos A2, vai ser igual a 10. E essa outra daqui, 5A1 mais 2A2, vai ser igual a 2. Então, é isso, por isso que eu falei que era um sistema, tá? Bom, então aí você resolve o sistema e encontra os valores de A1 e A2, né? Sei lá, você pode multiplicar essa primeira por 2, né? Aí fica 6A1 menos 2A2 igual a 20. 5A1 mais 2A2 igual a 2, né? Aí soma as duas equações. Aqui vai dar 11A1 igual a 22. Então você acha que o A1 tem que ser 2, né? Ora, se o A1 tem que ser 2, vou pegar essa outra aqui. Então você vai ficar com 3 vezes 2 menos A2 igual a 10, né? Ou seja, o teu A2 vai ser exatamente menos 4. Ok? Muito bem.
Então, encontramos, né, os valores de A1 e A2. Foi só isso que ele pediu. Encontre A1 e A2, tal que isso acontece.